Amados, Deus, Ele tem um propósito eterno. E o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E Deus quer uma família de muitos filhos. Por isso nós animamos a igreja, animamos os irmãos a pregar o Evangelho, a fazer discípulos. Mas Deus quer muitos filhos, mas também Deus, Ele quer uma família. Ele quer uma família de muitos filhos. Deus quer uma família unida. Deus quer a unidade. Mas além da quantidade, da unidade, Deus também quer a qualidade. E a qualidade dos filhos que Deus deseja é semelhante ao seu filho primogênito. É necessário que, quando pregamos o Evangelho, nós proclamamos o reino de Deus, e Jesus é o nosso modelo, porque o Pai deseja filhos que sejam parecidos com Ele. Portanto, Deus tem um propósito eterno. Deus quer a qualidade, Deus quer a quantidade, mas Deus também quer unidade. O espírito das trevas, o diabo, ele quer atacar qualquer um desses princípios aqui. Ele quer enfraquecer esses princípios para destruir a igreja, para enfraquecer a igreja. E nós precisamos de falar desse assunto com autoridade, para que nós podemos repreender toda a ação do diabo para não enfraquecer esses princípios na igreja. Agora, para nós falarmos, eu quero falar sobre a divisão. O mesmo espírito que age numa divisão hoje, é o mesmo espírito que agiu causando uma divisão no céu. O próprio Deus, Ele experimentou uma divisão no seu reino. E nós temos, amados, que considerar o poder de sedução e do engano de Lúcifer. Nós precisamos considerar todas as suas habilidades, todas as sua capacidade para produzir uma divisão. Lúcifer, ele conseguiu convencer um grupo de anjos no céu. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos de Deus. E eu parei e fiquei imaginando, como pode isso? Como pode Lúcifer conseguir causar uma divisão no céu, no paraíso? Na verdade, amados, o problema dos murmuradores e descontentes, daqueles que dividem, não dependem se estão no céu ou se estão no inferno. Porque o céu não é o bastante para eles. O problema da divisão está no coração, na índole, no caráter. E a divisão estava no coração de Lúcifer. Lúcifer fomentou um descontentamento entre os anjos de Deus e os convenceram que eles sofriam uma injustiça no céu. Você pode imaginar isso? Pelo amor de Deus. Você pode imaginar isso? Você pode pensar nisso? Eu acredito que ali naquela divisão, talvez milhões de anjos foram enganados por Lúcifer. E ele convenceu os anjos que estavam sendo lesados e injustiçados por Deus. Portanto, veja o poder
do engano usado pelo nosso arqui-inimigo. Em Ezequiel capítulo 18, 16 a 18 diz assim: na multiplicação do teu comércio, se encheu o seu interior de violência. E como isto? Como é possível fazer comércio no céu? Ele começou a comercializar no céu. E ele... Como é que foi esse comércio? Mais ou menos assim. Já compartilhei isso com alguns irmãos. Lúcifer encontrou um anjo lá pelo caminho afora, perguntou para ele: olha, como é que você chama? O que você faz aqui no reino? Eu toco na orquestra do Altíssimo. Sabe aquela orquestra que está lá naquela banda bonita que toca aqueles hinos lá? Eu toco naquela orquestra lá. O que você faz lá? Ele: não, eu sou o segundo violonista. Todo orgulhoso, todo cheio de alegria. Eu toco lá na orquestra do Altíssimo. Ah, é? Você toca lá? Sabe o que é? Eu estou aí, inclusive eu estou querendo construir um reino para mim, sabe? Estou querendo edificar um reino. E eu, inclusive, eu quero fazer uma orquestra lá. Uma orquestra. Que tal você ir lá para a minha orquestra no céu? Inclusive, eu acho que você está desperdiçado aí, viu? Você é bom demais para você estar aí fazendo o segundo violino. Você podia ser o primeiro, você podia estar lá, bem na frente da orquestra. Você está lá escondido lá atrás, rapaz, ninguém te vê. E ele começou então a comercializar no céu. O comércio dele, ele comercializou, e a Bíblia fala que aquele comércio dele encheu o seu interior de violência. Por que era uma violência? Porque Lúcifer não comercializava o que era dele. Ele comercializava o que Deus deu para ele. A graça e o dom que Deus colocou na vida dele. E todas as vezes que um homem de Deus, ou alguma pessoa, usa dos dons e dos recursos que Deus colocou na sua vida, para proveito próprio, para se beneficiar de alguma coisa no reino de Deus, a Bíblia chama isso de violência. Infelizmente, nós temos visto muitos pregadores por aí, que estão usurpando a autoridade que Deus lhes deu, o dom que deu, a graça que Deus deu, para se aproveitar em benefício próprio. Agora, se Lúcifer, ele conseguiu enganar e dividir um terço dos anjos, e roubar os seus corações, imagina se ele não conseguiria na igreja. O ambiente do céu, ele é santo, ele é justo, ele é perfeito, ele é cheio de harmonia, de amor e de afeto. Mas na igreja, não é tudo isso, amados. Olha, se ele conseguiu fazê-lo no céu, ele não vai conseguir fazer aqui. Agora, qual foi a mentira que apertou o gatilho do grande conflito lá no céu? É que Deus é injusto. Deus não é bom. E agora, qual é o gatilho que ele dispara na igreja para dar legitimidade à divisão na igreja? É que há injustiça na igreja. É que está à frente dela homens falhos. E que há homens melhores dos que estão aí, à frente da igreja. Há homens muito melhores do que esses que estão aqui. Lúcifer inventou uma calúnia. E acertou em cheio o coração de Deus. Hoje, novamente, ele atinge o coração do Senhor, causando divisão na igreja. Sabe o que significa Satanás? Aquele que se opõe. Sabe o que significa diabo?
aquele que fala mal das pessoas, é falar mal da pessoa, é caluniar as pessoas, é semear maledicência e difamar. Amados, vejamos algumas divisões na Bíblia. Em Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 2, diz assim: depois disso, Absalão fez aparelhar para si carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E levantando-se Absalão é o filho de Davi, né? Era o príncipe no reino de Israel. E ele parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, quando o servo chegava, inclinava-se perante ele, ele levantava, ele, não, o que é isto? Ele levantava diante dele, lhe estendia a mão e lhe beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Em outras palavras, Absalão: quem me dera que eu fosse constituído rei sobre este povo para julgar a sua causa. Este povo está sem rumo, está sem direção, as coisas aqui vão muito ruim, está tudo mal, está tudo desorganizado. E a Bíblia diz que dessa forma Absalão roubava o coração do servo de Davi e lhe intentou uma rebelião no reino e causou a divisão. E essa estratégia, ela é antiga. Ela aconteceu desde o primeiro conflito. Aconteceu com Absalão, com Davi, e acontece hoje na igreja. A divisão sempre começa com uma causa justa. Cristãos firmes e bem intencionados, geralmente sempre aquele que se torna o pivô da divisão, não é um profano, não é um adúltero, não é um rebelde declarado, que vai causar a divisão na igreja. Mas geralmente são pessoas sérias, que aparentemente inspiram confiança, firme nas suas convicções, e pessoas bem intencionadas. Mas quero alertá-los: a divisão, ela virá sempre com calúnia, com ira, com ódio, com engano, com amargura, com maledicência, com falta de perdão, com descontentamento, com espírito de competição e com orgulho e soberba. Nenhuma divisão virá sem esses ingredientes. Toda divisão é produzida carregando no seu cerne esses enganos. Olha, quero dizer para vocês, qualquer um desses pecados isolados na vida dos irmãos, nós tratamos com rigor, disciplinamos, corrigimos, amparamos, amamos, levamos para os líderes, para o presbitério, para tratar situações como essas. Qualquer inveja, qualquer pecado de inveja, de ciúme, ou de ódio, ou ira, ou calúnia, ou com espírito de competição, nós tratamos como pecado. No entanto, quando esses pecados ocorrem numa massa, em uma divisão, eles são considerados certos e justos.
A ira, a indignação, ela é redefinida como lutar por um princípio. Ou, com espírito de competição, nós tratamos como pecado. Ou melhor, e dizem ainda, afinal de contas, nós queremos a verdade. Justifica-se a ira e a calúnia e a maledicência. Mas quando tratamos isoladamente, tratamos como pecado. Mas quando vem uma massa, é algo lícito. E uma das marcas da divisão é que as críticas do grupo dividido nunca se esgotam. E se alimentam daquela mentira todas as vezes que se reúnem. E todas as vezes que se reúnem, elas são usadas não para trazer cura, mas para denegrir e diminuir. O grupo dissidente pode usar questões aparentemente espirituais. Eles oram, eles abençoam, eles choram. E todos aqueles que participam da rebelião veem legitimidade nas queixas. Existe uma fachada de espiritualidade para justificar a sua causa. E é impressionante que neste conflito, nessa divisão, surgem 3 grupos. Aqueles que não se envolvem na divisão, o grupo dissidente e aqueles que ficam no meio, ficando à deriva, sem saber o que está acontecendo. Uma vez, Salomão estava no seu reino, julgando um caso de 2 mulheres, que reclamavam a maternidade de um filho, porque ambas moravam juntas, e uma dormiu em cima da criança e matou, e elas estavam, as 2 com crianças recém-nascidas. E elas vieram até Salomão porque a que estava com o filho morto tomou posse do filho vivo. E eles compareceram diante de Salomão para que ele pudesse julgar a causa. E aquela que tinha o filho vivo, que era dela, dizendo que era dela, a outra replicava, dizendo, não, o filho é meu. O morto é teu, o vivo é meu. E ficaram discutindo entre elas. Então surge a sabedoria de Salomão. Tá bom, eu tenho um jeito para resolver. Sacou a espada e falou assim, vamos dividir o bebê. Metade é para você e metade é para você. Em Reis, capítulo 3, 26, diz que então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, meu senhor, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia, nem meu, nem teu. Seja dividido então. Então o rei respondeu, dai a primeira ao menino, vivo, não mateis, porque esta é a mãe. E quando começa a existir uma divisão na igreja, vem a pergunta, a quem seguir? Aquele que não aceita dividir o bebê. Aquele que não aceita dividir a criança. Mas aquele que diz, divide mesmo, vamos dividir. Esse é sem amor, sem misericórdia, sem compaixão, e não se importa com os danos e sofrimento dos outros. Amados, você está vendo isto? É a igreja. Agora,
Você está vendo isto? É Cristo. Agora você pode dividir a igreja sem dividir Cristo. Você se engana quando você acredita que pode se dividir com a igreja sem se dividir com Cristo. Em Provérbios capítulo 6, 16 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia a contenda entre os irmãos. Aqueles que querem dividir os irmãos, causar contenda entre os irmãos. A Bíblia diz que a estes a alma do Senhor abomina. Qualquer divisão que acontece, sempre se perde muitos pequeninos. Mas o divisor não se importa. Em Mateus capítulo 18, 6 diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, que creia em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se tua mão ou pé direito te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no fogo do inferno. A Bíblia chama isso de escândalo. Isto é divisão. Escândalo é fazer uma armadilha, é uma cilada. Qualquer impedimento colocado no caminho que faz tropeçar os pequeninos. Há muitas formas de conflitos que levam à divisão. Há muitas formas. Mas o maior delas é a ambição espiritual. Isaías 14, 12 diz: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Olha que Lúcifer diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não apenas queria ser semelhante ao Altíssimo, mas ele queria subir mais alto. Isto é uma ambição interior. Sabia? Satanás, Lúcifer, a maior especialidade dele não é na área da medicina, não é na área da saúde ou da economia, não é na área da política. Ele é expert em política, ele é ótimo em política, ou em qualquer ciência. A maior especialidade dele está no campo da religião. Lúcifer, basicamente, é um espírito religioso. Ele é um espírito religioso. E é aqui, neste ambiente,
ele se tornou um grande especialista, um PhD em religião, um domínio total da religião. Quando a ambição pessoal, o orgulho e o espírito de competição se unem, podemos nos tornarmos pessoas espiritualmente perigosíssimas. Uma bomba relógio poderosa se forma e está programada para explodir. Só não sabemos quando, mas ela vai explodir. Esse tipo de gente é perigoso na vida da igreja. A ambição é a tentativa da carne de alcançar a promessa de Deus pelo seu próprio caminho. Às vezes são pessoas que possuem graça e de fato têm um chamado de Deus e até possuem dons reconhecidamente por todos, por muitos. A ambição é tentar alcançar esse chamado de Deus pelos seus próprios meios. A prova, e isto é a prova que ele não está pronto para assumir a liderança, quando ele busca reconhecimento a qualquer custo. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Moisés recebe um chamado de Deus, e do seu jeito, pela sua atitude, pela sua carne, ele foi lá e matou o egípcio que espancava um escravo judeu e o enterrou na areia. Por quê? O Senhor me chamou para libertar o povo de Israel do Egito. Ele, por sua própria conta, começa a tarefa. E o Senhor diz: não, Moisés, não, Moisés, para, Moisés. E Deus levou Moisés para o deserto. E ficou ali 40 anos, sendo preparado por Deus. Uma alma ambiciosa não consegue esperar o tempo de Deus. A ambição quer o reconhecimento a qualquer custo, sem medir as consequências. E a voz que mais obedecemos não é a voz de Deus, mas a pressa da nossa própria ambição. E tudo começa quando surgem críticas às pessoas que nos lideram. O gatilho da ambição é acionado quando vê a oportunidade para agir. Davi, ele era um homem submisso a Saul. Ele era submisso a um rei injusto e endemoniado, tomado por ataques de loucura, inclusive rejeitado por Deus. Um rei maluco. Sabe o que Davi faz? Ele submete. Davi sabia que nem isto poderia justificar uma rebelião contra a autoridade de Saul, porque Deus governa a sua igreja, ela está nas suas mãos. Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Vai lá, leia as 7 cartas do Apocalipse. Havia uma igreja lá que tinha um trono de Satanás no meio dela. E sabe o que diz a palavra? Que Deus andava no meio da igreja. E quando um homem tenta causar uma rebelião na igreja, ele quer dizer: Deus perdeu o controle da igreja, eu tenho que agir. A ambição é a porta de entrada para espíritos enganadores. O mesmo espírito que agiu no céu
causando uma divisão contra Deus, é o espírito que age na cabeça daqueles que querem dividir o bebê. Eu quero dizer aqui que não estou aqui defendendo um ministério de qualquer pessoa. Alegando que Davi não ousou contra a autoridade do ungido do Senhor. Quero dizer que cada santo no meio da congregação é ungido do Senhor. Cada santo no meio da congregação é ungido do Senhor. Não há classe de homens especiais na igreja. Somos parte de um corpo, de uma família. E a única diferença que existe entre nós, do presbitério e a igreja e os irmãos, é que nós temos um sininho no pescoço. Aquela ovelha do sino no pescoço. E eu não estou aqui defendendo o ministério para perpetuá-lo na liderança e para produzir medo. E eu vou declarar aqui em nome de Jesus: se você divide o corpo de Cristo, saiba de uma coisa: você está colocando na sala de sua casa uma cadeira para Satanás sentar e diz: vem, e governe e reine sobre nós. E Satanás tem toda a legitimidade, toda a legalidade para agir, porque ele é o campo da sua ação. Numa divisão, o diabo atinge a família, as esposas, as crianças, os filhos. O gatilho da divisão é acionado em uma atitude interior para buscar a honra e reconhecimento, em contrapartida, desonrando a Deus. Em Malaquias 3, o Senhor faz uma alerta, e diz: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já os tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. E diz: e eis que vos reprovarei a sua descendência. Deus reprova a nossa descendência quando nós estamos dispostos a nos dividir. E diz: atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Dividir é criar um governo paralelo. Um governo paralelo direcionado por demônios. Quando o grupo dividido se reúne à cabeceira da mesa, Satanás está sentado ali. Ele está no controle, pois é ele que está dando as cartas. O grupo dividido aparentemente pensa que está liderando, mas existem espíritos que estão agindo sorrateiramente, causando consequências que pode perpetuar por toda uma geração. Futuras gerações são comprometidas, porque vai atingir a cabeça da criança, vai atingir a cabeça do menino de 10 anos, de 12, de 15, e ele está dizendo: meu pai dividiu, e justifica a mim também dividir. Inclusive, não só dividir contra os irmãos, mas contra a família, contra a esposa, contra o marido. Porque ali na cabeça dela há uma mensagem subliminar no seu interior, uma mensagem que está enraizada no coração. Ela nem percebe que está ali, mas não sabe expressar, mas está formado ali um princípio na cabeça dessa criança, e ela vai caminhar dentro desse princípio para o resto da vida dela. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poderes ouvir.
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, e concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, e se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Ovo de serpente estão alojados na cabeça daquele que está propenso a dividir. Ovo de serpente está sendo usado aqui como uma metáfora para descrever planos malignos e ações pecaminosas. É algo que está sendo gerado no coração, que o tempo vai determinar. Depende apenas de algumas condições climáticas ideais para que esse ovo possa eclodir. E ali um dia, mais cedo ou mais tarde, a qualquer hora, aquele ovo vai encontrar um ambiente próprio, com temperatura e umidade ideal, e ela vai eclodir e vai nascer uma víbora que pode estar no coração de alguns daqueles que dividem. A natureza e o objetivo desses espíritos são os mesmos: inspirar alguém, achar alguém, a buscar de forma impiedosa a uma posição de liderança, desejo de liderança. O Antigo Testamento fornece 3 exemplos de pessoas que usurparam a autoridade e dividiram o povo de Deus. Primeiro, Coré. Coré, um líder, um levita, ele foi capaz de convencer 250 príncipes de Israel. Nessa rebelião não foram convencidos os agricultores, gente simples do campo, pastores de ovelhas, mas ele convenceu 250 príncipes, gente inteligente. Em Números, capítulo 16, 2 a 14, diz: levantaram-se perante Moisés, com 250 príncipes dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela. Olha, príncipes da congregação, eleitos pela congregação, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, Moisés, basta, toda a congregação é santa, e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Coré e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós incensários, e Coré, todo o seu grupo, pondo fogo neles, sobre eles deitou incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filho de Levi, disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outra coisa? É pouco que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si?
a fim de cumprires o serviço do tabernáculo do Senhor, e estades perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, Coré, a todos os teus irmãos e os filhos de Levi contigo, ainda também, Levi, Coré, procurais o sacerdócio. Coré, você ainda quer o sacerdócio? O sacerdócio ele vinha da casa de Arão. Agora, Coré queria o sacerdócio. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele para que... E Arão, e que é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Malcriados ainda, não subiremos, resistentes. Porventura é coisa de somenos, é pouco que nos fizesse subir de uma terra que nos fizesse subir de uma terra que emana leite e mel para fazer-vos morrer nesse deserto? E quando aqueles príncipes juntos com Coré se levantaram naquela ressurreição no reino de Israel, eles tinham argumentos fortíssimos. Os argumentos de Coré, de Datã e Abirão eram argumentos muito fortes. E eu tenho quase certeza que muitos de vocês aqui, possivelmente, seriam convencidos daquela argumentação daquela gente. Você sabe que Coré, no final das contas, ele disse, olha Moisés, você nos prometeu uma terra que emana leite e mel. Você nos tirou do Egito. Moisés, você sabe quanto tempo que nós estamos aqui nesse deserto? 40 anos. Quem pode suportar isso, Moisés? O calor que está fazendo aqui, Moisés. Com esse deserto escaldante. Moisés, você nos enganou. Você nos enganou, Moisés. Perceba e veja o engano da espiritualidade de Coré. Olha a manobra. Basta, Moisés, pois que toda a congregação é santa, e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Acusou Moisés de autoritarismo. Acusou Moisés de estar exercendo autoridade exacerbada sobre o povo. Moisés está usando de autoritarismo sobre esse povo. Basta, chegou o seu tempo, terminou. Você tem que sair daí, Moisés, se afasta daí. Chegou os seus dias. Você está velho. 80 anos, sai daí, Moisés. E tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. E sabe o que ele foi fazer? Foi chorar. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos, pouca coisa, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo, e está perante a congregação para ministrar-lhe? É pouco para você, Moisés, ou Coré, ser o terceiro aqui em Israel? Você é o terceiro, eu sou o primeiro, Arão é o segundo, você é o terceiro, Coré. Coré, você tem liberdade de ministrar diante do povo. Quando nós desejamos a posição de outros, caímos.
Nós caímos debaixo da ira de Deus. E amados, expressar ao líder a preocupação de uma forma humilde dos problemas da igreja é sadio, é santo e é justo e perfeito. Colocar algumas dificuldades que ele vê e ele percebe, mas com orgulho, com ambição, é expor-se à ira de Deus. Agora, um detalhe importante: nenhum dos filhos de Coré morreu nesta rebelião. Os 250, eles foram executados por Deus numa só hora. A terra abriu e eles desceram vivos para o abismo. A terra, e quando você abre o livro de Coré, os Salmos, você encontra os cânticos, os Salmos de Coré. Você vê um verdadeiro adorador, exaltando o Senhor e a casa do Senhor. E com isso nós entendemos como eco de uma lição aprendida por quem viu o juízo de Deus sobre a sua casa, e sem amarguras e ressentimento contra Deus, que os seus pais foram executados pelo Senhor, sem amargura e sem ressentimento. A Bíblia diz que o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Quantos amigos da nossa intimidade podem se perder e se perdem numa divisão? Quero dizer para vocês que ninguém é maldizente sozinho. Se andarmos com sábios, ficaremos sábios. Mas se abrirmos nosso coração aos críticos e maldizentes, ficaremos iguais a eles. Não existe maldizente sozinho, é necessário alguém para ouvir. Napoleão Hill diz assim, que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Quero dizer, o mundo dos ingratos, dos maldizentes e daqueles que causam divisão é um mundo habitado por demônios. Se você é propenso a ser ingrato e maldizente, arrependa-se e recuse-se a ouvir e a falar, porque é um mundo habitado por demônios e portas de ilegalidade se abrem na vida daqueles que querem dividir. Ser maldizente e ser caluniador, você estará abrindo portas de ilegalidade para que o diabo oprima e traga destruição na sua casa. No Novo Testamento, tem um caso muito interessante, que é o caso de Judas. É possível que Judas, antes de trair a Jesus, ele já tenha feito muitas críticas a Jesus, sabia? E a gota d'água para Judas foi quando Jesus permitiu que um recipiente de bálsamo, de alabastro puríssimo, caríssimo, fosse desperdiçado, jogado a seus pés. E Judas perguntou, por que não se vendeu esse bálsamo que valia 300 denários? Dinheiro demais. E ele fosse distribuído aos pobres. O marido sempre defende a causa dos pobres. Uma causa justa e boa, viu? E a Bíblia diz que ele disse indignado. Ele disse indignado contra Jesus. Agora, você sabia que essas críticas de Judas contaminou o coração dos discípulos? Em Mateus 26, 8 diz, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, olha, indignaram-se os discípulos. Os discípulos ficaram indignados e disseram,
Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. E em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo, este evangelho será também contada a sua história. Judas, ele desconhecia por completo a atitude daquela mulher. Aquela mulher, queridos, era uma prostituta. Era uma mulher da vida. E toda criança, quando chega aos seus 10, toda menina, quando começa a chegar à idade da adolescência, ela separa um vidro de perfume, de alabastro, para que o dia que ela casar, ela possa quebrar aos pés do seu noivo. E aquela mulher, desde os 12 anos, aquela mulher colocou na prateleira da sua casa aquele vaso de alabastro para que um dia pudesse quebrar aos pés do seu noivo. E os dias se passaram. Aquele noivo não veio. Ela foi para a vida, se tornou uma prostituta, uma mulher da vida. E um dia, ela olha para Jesus, e ela entende que chegou a hora, e ela entende que chegou o tempo, e ela elegeu a Cristo como seu noivo, quebrando a seus pés aquele vaso de alabastro. Agora, para Judas, ele era indiferente. Ele não podia discernir o que estava por trás daquela atitude daquela mulher. E para Judas, Jesus deveria se desculpar pelo desperdício indevido daquele dinheiro. Usando um bálsamo tão caro como aquele, desperdiçando. Em outras palavras, implicitamente ele acusou Jesus também de vaidoso e presunçoso, lá dentro dele. E a traição e a divisão, eu quero dizer para vocês, nunca é algo súbito, repentino. A traição e a divisão trata-se de uma reação acumulada, como a ira, como a decepção, como expectativas frustradas, como descontentamento, como inveja, ciúme, que não foi resolvido no coração, e vai acumulando-se, até se deflagrar numa divisão. Cão, o filho mais novo de Noé, entrou na tenda e viu a nudez do seu pai. E em vez de cobri-la em silêncio, Cão saiu atrás dos irmãos, dando gargalhadas, fazendo chacotas, rindo da nudez do pai e expondo-a. Qual era então o pecado de Cão? Porque Noé amaldiçoou aquele menino. E qual foi o pecado de Cão? Não foi ver a nudez do pai, mas expô-la. Você não tem que descobrir a nudez do seu irmão, seu líder, da sua autoridade que está sobre a tua vida. E nós aprendemos uma lição: nosso futuro de nossos filhos depende de como nós compreendemos o valor da honra àquelas pessoas que estão sobre nós. A maldição nos sobrevém quando nós exploramos as imperfeições daquelas pessoas que exercem autoridade sobre nós.
Se você quiser explorar a imperfeição dos seus líderes para justificar a divisão, você vai encontrar. Porque Satanás, do céu, ele encontrou. Por isso, pense, reflita na submissão como um livre escolha de uma pessoa sábia, que enxerga Cristo na vida de outras pessoas e acolhe no coração. Em Salmo 37 diz assim: mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Deus está dizendo isso. Eu quero dizer que a submissão, ela não diminui ninguém. Pelo contrário, a submissão realça a beleza de Cristo na sua vida. Amados, geralmente, nós valorizamos as últimas palavras daquelas pessoas queridas que nós amamos, que está lá no leito de morte. Me lembro que quando meu padrasto estava doente, numa cama, eu me recordo das suas palavras, e quando ele impôs as mãos sobre a minha cabeça, e ele profetizou sobre mim, ele é um homem de Deus, e ele profetizou sobre mim, me abençoando, e fazendo, e profetizando, e falando de coisas impressionantes. E eu quero dizer para você que eu nunca mais esqueci daquele dia e daquela hora. Eu não esqueci das suas recomendações. Eu não esqueci da sua oração. Amados, e foi isso que Jesus fez. Jesus falando as suas últimas palavras, falando para aqueles discípulos, e fazendo as últimas recomendações, e fazendo um pedido. Poucas horas depois, Jesus seria morto, crucificado. Ele disse, e a favor deles: Pai, eu oro, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como eu e tu, Pai, nós somos um. E que em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pai querido, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. E amados, Deus, Ele quer nos aperfeiçoar nesta unidade. Pela manhã, orando, Samia disse uma coisa para mim. Zé Maria, esta palavra é uma palavra que faz Lúcifer se levantar, porque ele aborrece a luz, porque ele trabalha sorrateiramente nas trevas, e ele quer armar a armadilha, em outras palavras, quer armar a armadilha para o povo de Deus. E Deus aqui está nos corrigindo o nosso coração. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Aleluia! Deus está nos trazendo um alerta. O Reginaldo orou por mim ali. Eu falei, Reginaldo, foi um alívio receber essa oração,
porque eu creio que esta é uma mensagem profética para a vida da igreja. Porque o diabo vai querer atacar a unidade da igreja, a quantidade dos irmãos e a qualidade da vida dessa igreja. Mas nós não vamos abrir mão desses princípios que Deus estabeleceu nesse propósito eterno. É ter uma família de filhos que sejam parecidos com Jesus, uma família unida. Amém? Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Davi disse assim: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê em mim se algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. O Espírito Santo quer sondar o teu coração. Se há alguma amargura dentro de você, alguma divisão contra teu irmão, algum conflito que não foi resolvido, alguma mágoa, um ressentimento, propõe no teu coração trazer paz no corpo de Cristo, trazer paz na família de Deus. Não seja uma porta aberta para que o diabo venha trazer opressão e prejuízo para o corpo de Cristo, para dividir os irmãos. Diga: Jesus, me perdoa, eu vou consertar, eu quero pedir perdão pela mágoa, pelo ressentimento, pela ira, pelo ódio. Resolva teu coração diante de Deus, resolva a tua vida. Talvez você tenha na tua vida coisas que estão ali, que nunca foram resolvidas, e que Deus quer trazer à luz essas coisas, Deus quer descobrir. E tem muitas pessoas que sofrem prejuízo hoje na sua vida, por causa de situações que não foram resolvidas na tua vida, e que estão aí como uma cunha na sua vida, e que tem que ser tratado, tem que ser corrigido, tem que ser trazido à luz, tem que restituir, tem que pedir perdão, tem que trazer cura no teu coração. Propõe isso agora diante de Deus. Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham todos que edificam. Edifica a tua igreja, Senhor. Edifica-nos, Senhor. Livra-nos dessa potestade das trevas que ronda a igreja há séculos, milênios, que tenta destruir a igreja, roubando da qualidade da vida de Cristo, da quantidade da pregação do Evangelho, tentando conter a expansão e o crescimento do reino de Deus, e destruindo a unidade da igreja, causando divisão entre os irmãos. Que o Senhor, nesta manhã aqui, nesta tarde, início de tarde, que o Senhor venha trazer cura na vida da tua igreja, restabelecendo, Senhor, a tua graça bendita sobre nós, e nos libertando, Senhor, nos dando um tempo novo, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, amém.